Você que está conosco aqui, ó, vamos começar mais uma aulinha para o seu amigo professor Silvio Santos na sua timeline com aquela aulazinha filezinha de língua portuguesa para o Enem, tá? Você que está conosco, não esquece, se ainda não se inscreveu, tá? Convida seu irmão, seu marido, sua filha, seu sobrinho, todo o seu time de futebol para se inscrever em quê? Meu Desafio EAD. E segue lá com o professor Silvio Santos para aquele bisuzinho, filezinho de língua portuguesa. Tá? Você que está conosco, acompanha lá pelo chat, interage, tá? Fala de onde é que você está assistindo a nossa aula. Está no trabalho, está indo para casa, está no ônibus, está aqui na capital, está no interior do estado? Ei, fala lá com a gente, vem acompanhando sem mais delongas, tá? Muita gente aqui já com a gente, boa tarde Marcione Bentes, Carla Daiane, Francinilde, tem mais gente aí, comenta, vem lá com a gente de boa, tá? Olha aí, ó. Seguindo a nossa missão rumo à nossa aprovação do Enem, o que é que acontece aqui, ó? Nós iniciamos lá, falamos já diversos conteúdos, não é isso? Falamos de funções da linguagem, falamos de figuras de linguagem, entramos numa parte mais estrutural, tá? Que é a parte de morfologia, alguns elementos que nós precisamos conhecer para a realização, para a feitura da nossa prova. Aí resolvemos algumas questõezinhas. Deixei um dever de casa para você, tá? E agora a gente vai fazer a correção dos exercícios. Silvio, onde é que eu encontro esse material? Você já está matriculado certamente, se não o fez, deve estar matriculado. Aí você acessa a nossa plataforma, procura lá Professor Silvio Santos, Língua Portuguesa. Lembra que é um material do Enem. Aí você baixa a apostila, tem um resumo filezinho e algumas questões lá para nós brincarmos com o conteúdo, beleza? Na aula anterior resolvemos a questão 1, a questão 2, a questão 3 e agora seguimos fazendo a resolução do restante das questões, seguidamente a gente vai avançando no conteúdo. Tá beleza? Tá tranquilo? Vem conosco, vem de boa e vamos começar a nossa brincadeira. Lembrando que ainda que nós tenhamos partes estruturais, é língua portuguesa, certamente nós vamos estar trabalhando, eu devo lembrar que a maior parte, o predomínio das questões do Enem, são questões que vão solicitar que você faça, que você realize a compreensão e a interpretação de texto. Perfeito? Então vem aqui, ó. Nós temos uma questãozinha, o texto que temos aqui trabalha livre. Aí nós já demos um bizu. Toda vez que houver um texto, qual é a orientação? Dá uma olhada no enunciado da questão, aquilo que nós chamamos de comando da questão. Para quê? Para verificar se nós temos um direcionamento. Assim você não vai perder tanto tempo lendo o texto. Quando tu olhas aqui, ó, no comando da questão, tá? O comando aqui, ó, tem que fazer a leitura do comando da questão. Aí o que é que nós temos aqui, ó? Assinale a alternativa correta dos elementos linguísticos da música Trabalha Livre. Pronto, aí eu já tenho um direcionamento aqui, ó. Faz a leitura. Um dia minha mãe me disse, você já é grande, tem que trabalhar. Naquele instante aproveitei a chance, vi que eu era livre para me virar. Fiz minha mala, comprei a passagem, o tempo passou depressa e eu aqui cheguei. Passei por tudo que é dificuldade, me perdi pela cidade, mas já me encontrei. Domingo, boto meu pijama, deito lá na cama para não cansar. Segunda-feira eu tô de novo, atolado de trabalho para entregar. Na terça não tem brincadeira. Quarta-feira tem serviço para terminar. Na quinta tem hora extra e na sexta o expediente termina no bar. Mas tenho o sábado inteiro para mim mesmo, fora do emprego, para me aprimorar. Sou easy e não entro em crise, tenho tempo livre para me trabalhar. Trabalhistas, é isso daqui? Tribalistas, compositores aí famosos, aí já temos a leitura aqui, trabalha livre. Quando nós vamos para o enunciado das questões, aí o que é que ele vai colocar? Algumas assertivas para você fazer o julgamento e seguidamente marcar aquela que está correta. Aí tu olhas aqui, ó, tendo que estar aguçado aqui. Quando tu olhas aqui, por exemplo, na letra A, o que é que nós temos? No excerto, mas tenho o sábado inteiro para mim mesmo, fora do emprego, para me aprimorar. O elemento coesivo, olha o que ele traz aqui para gente. O elemento coesivo
de contraposição indica que o sábado representa um dia de descanso. Ao contrário, olha aqui, ó, ao contrário dos outros dias da semana. No entanto, essa expectativa é quebrada quando se insere uma finalidade alheia ao descanso. Quando tu olhas aqui, ó, ele coloca alguns elementos coesivos e elementos de conexão. Quando ele coloca aqui a contraposição, o que é que ele vai utilizar? Ele vai utilizar uma conjunção, tá? Essa conjunção, que nós vamos chamar de conjunção coordenativa adversativa, é uma conjunção que vai introduzir uma ideia de oposição. E Silvio, eu não lembro dessa conjunção, é o nosso mas, porém, todavia, entretanto, lembrou lá das conexões? Essa conexão, ela possui um valor adversativo que vai indicar o que? Justamente oposição de ideias. Aí qual é o bizu? Você vem, olha que ele já deixou a pista aqui pra gente, mas tenho o sábado inteiro para mim mesmo, fora do emprego, para me aprimorar. Aqui, nessa estrutura que ele coloca para analisarmos, nós já temos o elemento coesivo que indica a contraposição, tá? Aí olha que ele vai falando aqui pra gente. O elemento coesivo indica que o sábado representa um dia de descanso. Quando tu olha no texto, é realmente isso daqui, ó. O sábado, ele é para descansar, tá? O sábado, ele é para descansar. Só que no texto, o que é que acontece aqui, ó? Mas tenho o sábado inteiro para mim mesmo. Aí o que é que acontece aqui? A quebra de expectativa. O que seria para descansar, ele coloca aqui, ó. Fora do emprego, para me aprimorar, sou easy, sou fácil e não entro em crise. Tenho tempo livre para me trabalhar, ou seja, esse tempo livre para me trabalhar significa que eu vou fazer outras atividades, outras coisas e não somente o descanso, que seria a expectativa relacionada ao texto. Aqui, portanto, você já sabe que essa questão aqui, ela tá filezinha pra gente, beleza? Essa questão tá filezinha e já vai ser o gabarito da nossa questão. E Silvio, se a letragem é o gabarito, o que é que está ocorrendo de errado nas outras? Aí ele coloca aqui, ó. Verbos conjugados no presente do indicativo. Olha aqui, ó. Verbos conjugados no presente do indicativo. Deixa eu colocar vermelho para indicar que tá. Verbos conjugados no presente do indicativo demonstram que as ações realizadas pelo eu lírico são pontuais e se dão no presente momentâneo do ato enunciativo. Olha aqui, ó. Aí eu tenho que recorrer ao texto. Primeiro, o que é o presente do indicativo? O presente do indicativo, verbo, classe de palavras, que vai indicar o quê? Ação, estado, fenômeno da natureza. É uma classe de palavras que ela pode se flexionar, sofre variação de tempo, de modo, de pessoa, tá? A gente sempre dá aquele bizuzinho, sobretudo no concurso, o que é o verbo? Aquela palavra que eu consigo conjugar, que eu consigo flexionar no tempo e em pessoa. E você já vai saber que isso daqui é um verbo. Aí olha aqui, ó. Um dia minha mãe me disse. Se tu olhas bem aqui, ele está falando que os verbos estão no presente do indicativo. Mas se tu olhas esse nosso verbo bem aqui, ó. Ei, criança, vai anotando aí, ó. Se fosse no presente, se você fosse pegar o verbo dizer e fosse indicar uma ação no presente, como é que você fala? Se você fosse falar, olha, usa o verbo dizer no presente, agora. Eu digo. Tu dizes. Ele ou ela diz. Olha aqui, ó. Essa paradinha. Isso é presente, é o agora. Se for amanhã, tu pode utilizar essa projeção temporal. Amanhã vai ser futuro. Depois vai ser futuro. Tá beleza? No futuro. Dizer, eu direi, eu diria, é o depois. Isso é futuro. Se for algo passado, anterior, aí o que é que nós temos? Nós temos o nosso pretérito, o passado. Eu disse, tu disseste, olha, isso daqui é pretérito. Se tu olhas aqui, ó, já vem comigo. Esse verbo bem aqui, ó, se tu fores observar, ele está no pretérito, tá? Se tu fores observar, esse verbo bem aqui, ele está no pretérito, que é o nosso passado. Você já é grande. Aqui eu tenho. Você já é grande. Aqui eu tenho presente. Tem que trabalhar. Eu tenho, tu tens, ele ou ela tem.
Aqui eu tenho presente, tá filé aqui pra gente. Naquele instante, aproveitei. Aqui, ó, quem tá em vermelho, eu vou colocar no pretérito aqui, ó. Aproveitei, pretérito. Vi, pretérito. Que eu era, pretérito. Tá? Para me virar. Fiz, pretérito. Se tu fores olhar, eu tenho uma composição, tá? Uma composição de texto que está relacionada a quê? A composição do texto, ela está no passado. Está no passado aqui pra gente. Ele coloca: verbos conjugados no presente demonstram que as ações realizadas pelo livro são pontuais. Na verdade, aqui, ó, não são pontuais. Quando nós tivermos um texto predominantemente narrativo, em que nós tenhamos a presença do presente, esse presente eu vou chamar como presente histórico. Qual é a finalidade do presente histórico? Trazer o quê? Mais proximidade entre o eu lírico e o seu interlocutor, a pessoa que está lendo. Qual é a finalidade do presente histórico? Dar mais vivacidade ao texto. Nota aqui, ó, eu tenho um texto que está no passado e ele está se tornando o que? Mais atual, mais próximo de você. Ele fala aqui, ó, presente momentâneo. Na verdade, aqui nós temos o quê? Um presente que nós chamamos de presente histórico. Tá beleza? Aí tu vem aqui e tchosk, já elimina a letra B. Ei, Silvio, o que é que está acontecendo na letra C? Aulazinha de morfologia. A colocação dos pronomes pessoais oblíquo, tá? Do caso oblíquo. O que são os pronomes do caso oblíquo? São aqueles que funcionam como complemento do verbo. Nós temos os pronomes pessoais do caso reto, aqueles que, em regra, eu vou utilizar para conjugar os verbos. Aí você lembra: eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Lembra que eu tenho ele e ela, eu tenho eles e elas. Esses são os nossos pronomes retos. Do caso oblíquo, eles funcionam como complementos verbais, em regra. Eu tenho ali, por exemplo, de primeira pessoa, me, mim, comigo. Segunda pessoa, te, ti, contigo. Tá? Relembrou desses pronomes? Se, si, o, alhe. São aqueles pronomes que nós vamos utilizar como complementos do verbo. É isso que ele está falando aqui. Aí o que é que acontece bem aqui, ó? Quando nós falarmos desses pronomes e falarmos aqui sobre colocação pronominal, colocação dos pronomes, eu tenho alguns que me interessarão, que serão aqui neste caso, tá? Somente esses daqui, ó. Me, te, se, nos, vos, o, a, lhe, tá? O, a, lhe. Beleza? Quando nós falarmos da colocação pronominal de todos os pronomes, eu tenho pronomes átonos e tenho pronome tônico. O que é que vai nos interessar aqui, ó? Medicinus vos ou alhe. São esses pronomes que nos interessam aqui para a colocação pronominal. Aí o que ele fala aqui, ó. A colocação dos pronomes, quais pronomes? Medicinus vos ou alhe. Do caso oblíquo, eu estou falando de colocação pronominal, presentes no texto, obedece à norma culta. Ei, criança, vem aqui, ó, norma culta. Quando nós falamos em norma culta, é aquela regra da gramática, é o português certinho, é o português filezinho, com todas as flexões, sem contração. No português da norma culta, eu falo para. No português da norma coloquial, nós falamos o pra, tá? É isso daqui que ele está falando de norma culta da língua portuguesa. Tal fato, aí ele exemplifica aqui, ele está falando assim, ó, o pronome está colocado corretamente, está filezinho aqui, ó, ele coloca aqui pra gente. Tal fato pode ser observado especialmente no verso: me perdi pela cidade, mas já me encontrei. Nota a seguinte situação. Quando nós falamos de colocação pronominal, nós temos uma regrinha bem aqui, ó. Essa regrinha qual? Não se inicia a frase com pronome oblíquo átono. Se eu fizer esta utilização, nós estamos infringindo a norma culta. Aí ele fala assim, ó, que este exemplo obedece à norma culta.
sobre colocação pronominal, aqui está errado, beleza? E Silvio, por que está errado? Não se inicia a frase com pronome oblíquo átono. No nosso português coloquial do dia a dia eu falo, me dá um abraço, me dá uma carona. Eu falo eu coloco na frente. No português da norma culta, dê-me um copo d'água, dê-me um abraço, porque eu não inicio frase com pronome oblíquo átono. Beleza? Já identificamos que está incorreta essa afirmação, tu vens aqui e tchosque. Aí tu olha bem aqui, ó. Os advérbios de modo, aqui, ó. Os advérbios de modo dão um tom narrativo ao texto. Beleza, tá filé que tá aqui. Utilizados para caracterizar, aí olha quando começa a brincadeirinha aqui, ó. Utilizados para caracterizar ações durativas. Opa! Como aqui se expressa no verso. O tempo passou depressa e eu aqui cheguei. Se tu olhas aqui, ó, o que é que acontece? Já vamos colocar bem aqui, ó. E Silvio, o que é o advérbio? Aí eu vou circular, por exemplo, aqui o aqui. Os advérbios são, dentro da língua, os circunstanciadores, aqueles que indicam circunstâncias dentro do verbo. Silvio, está muito técnico, não sei o que é circunstância. Imagina que você vai contar alguma coisa, né? Vai contar alguma coisa. Namorei, o Vasco é o melhor time do mundo. Tá? Tu vai colocar isso daqui, não deixa de ser verdade, é verdade. O Vasco é o melhor time do mundo. Contou. Nota que tu só expuseste, fez uma afirmação, o Vasco é o melhor time do mundo. Beleza. Passou uma informação para você. Qual é a informação? Que nós temos um time de futebol que é o melhor do mundo. Tá? Aí o que é que acontece aqui, ó? Quando você quiser indicar circunstância, ou seja, tu pode colocar aqui, ó, detalhes a essas ações aqui, ó, você vai utilizar os advérbios. Por exemplo, quando ele foi o melhor do mundo? O Vasco é o melhor time do mundo. Quando? Hoje, agora, na atualidade. Esse detalhe, essa circunstância que indica o momento é o nosso advérbio, um advérbio de tempo. O Vasco é o melhor time do mundo, tá? Aí eu tenho de modo, sempre ganha, né? Essas circunstâncias, esse detalhamento são os nossos advérbios. Se tu olhas bem aqui, ó, o tempo passou depressa e eu aqui cheguei. Esse aqui, ele está indicando o que pra gente? Está indicando quando. Este quando se refere a quê? A tempo. Tá? Aqui nós temos tempos. Ele está falando aqui, os advérbios de modo não tom narrativo utilizados para caracterizações durativas, como que se expressa no verbo. Aqui, esse advérbio ele é de tempo, ele não é de modo, tá? Ele não é de modo. E Silvio, tem um advérbio de modo? Tem. O tempo passou, como foi que ele passou? Depressa. Aí tá bem aqui, ó. Aqui nós temos o advérbio de modo, depressa. Como foi? O como, o jeito, isso daqui é o advérbio de modo. Aí ele fala aqui, ó, tenho duas expressões, porque eu tenho o advérbio de tempo e o advérbio de modo. Já tiraria pelo advérbio de tempo. Como se expressa no verbo, os advérbios de modo não tom narrativo utilizado para caracterizar ações durativas. O tempo passou depressa. Isso, depressa, indica algo que está durando? Algo durativo, algo prolongado? Não. Tá beleza? Você eliminaria aqui esse item em razão do advérbio de tempo, ele não é de modo, e eliminaria também pelo sentido, pela circunstância que o advérbio de modo está trazendo. Ele está falando aqui, ó, de uma ação durativa, duradoura, prolongada. O advérbio ele traz a seguinte circunstância. Qual é o detalhe que ele coloca aqui? O tempo passou. Como foi que ele passou? Rápido, depressa. Não é uma ação duradoura. Aí tu vens aqui e tchosque. Confirmando, portanto, o gabarito letra A de amor, tá? Letra A de amor, bem filezinho pra gente, mais um gabarito. Aqui no nosso item está a questão 1, tá? Mas aqui na realidade é a nossa questão 4, tá beleza? Tá tranquilo? Beleza? Vem com a gente, Vasco tá no Z4. Ei, Gabriel, para com tua inveja. Eu não gosto de falar que eu sou vascaíno porque começa o ciúme, tá? Começa a inveja. Inveja é ralado, tá? Se você não foi vascaíno, não teve essa felicidade de escolher,
Só lamento para você, tá? Você não sabe o que é ser feliz, tá? Tem que correr risco na vida, tá? Beleza? Vem com a gente. Se você acertou, tá? Comenta aí com a gente. Carla tá com a gente, Marnes tá com a gente, tá? Catrine tá com a gente. Vem-se embora e vamos mais uma de boinha. Tá tranquilo? Vem lá. Questão 5, Enem Filezinho pra gente. Ei, vem brincando com a gente. Não se esquece, meu desafio EAD. Segue lá com a gente, se inscreve e vem garantir a sua aprovação. Temos um texto, aí já sabe qual é o bizu. Qual é o bizuzinho? Dá uma olhada no enunciado da questão. Na estruturação do texto, destaca-se construções de oposição semântica, apresentação ou de ideias de forma objetiva, o emprego recorrente de figuras de linguagem, como o eufemismo, a repetição de sons e de construções sintáticas e semelhanças, a inversão da ordem sintática da palavra, tá? Lembra que nós já vimos lá nossas figuras de linguagem. Aí tu vem bem aqui, ó. O que é que vai acontecer dessa estrutura? Canção do vento e da minha vida. O vento varria as folhas. O vento varria os frutos. O vento varria as flores. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. O vento varria os sonhos e varria as amizades. O vento varria as mulheres. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. O vento varria os meses e varria os teus sorrisos. O vento varria tudo e a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Anda, apressando-se como a fugir. Manuel Bandeira, poesia completa e prosa. Tá? São aquelas construções fantásticas e apaixonantes da nossa literatura brasileira. Vai lá. Se tu observas aqui, ó, isso daqui é notório. Já deu uma lida, já deu um direcionamento aqui, ó, construções de oposições semânticas. Quando eu falar aqui, ó, oposição semântica, nota que as questões já repetiram, oposição semântica. Aí nós temos as nossas orações, eu vou colocar somente as conjunções aqui para vocês. Nós temos aqui algumas conjunções. Conjunção, tá? Conjunção adversativa. Como assim conjunção adversativa, Silvio? Como assim conjunção adversativa? Conjunção adversativa vai introduzir, tá? É uma conjunção subordinativa adversativa, ela vai introduzir uma oração coordenada adversativa. Aí tu lembras que são aquelas palavrinhas assim, ó, mas, porém, tá? Mas, porém, todavia, algumas comuns aqui pra gente. Mas, porém, todavia, entretanto, beleza? Mas, porém, todavia, entretanto, vamos colocar bem pra cá. Mas, porém, todavia, entretanto, pronto. Algumas conjunções de valor adversativo, que vão indicar o quê? Oposição semântica. Se tu olhas aqui no texto, vento varria, ele fala assim, que a construção de oposição à estrutura de destaque. O que é o destaque? O que é predomínio? O que é visível? O que é que tem mais aqui? O que é que se destaca? O vento varria as folhas e a minha vida ficava cada vez... Se tu olhas aqui, ó, eu não tenho essa contraposição de ideias. Não, pelo menos, de valor expressivo para mostrar que esse texto nós tenhamos uma predominância de valor adversativo, tá? Não temos essa oposição semântica dentro do nosso texto. Tá observando aqui, ó? Aí tu já vem aqui, ó, pega a alternativa A e oposição semântica. Se nós formos fazer nas construções que nós estamos falando aqui, ó, na estruturação, eu precisaria, dentre outros fatores, conectivos adversativos. A apresentação de ideias de forma objetiva. Lembra lá que nós já falamos de quê? Do sentido do texto, aí nós temos o quê? Sentido denotativo e sentido conotativo. O sentido denotativo nós chamamos de quê? Sentido literal. Lembra que nós falamos? O sentido, vamos colocar aqui,
real das palavras, que me permite uma interpretação objetiva. Ou seja, o que é objetividade? É quando aquela frase, ela, em regra, vai ser entendida da mesma forma pelas pessoas. Aí nós demos lá aquele exemplo de linguagem denotativa e conotativa. Você é uma flor. Quando você fala para a sua namorada, para a sua esposa, que ela é uma flor, certamente você não está querendo se referir a ela como um vegetal, não é isso daqui? Não. Você está se referindo a ela como uma flor, porque certamente ela é perfumada, ela é cheirosa, ela é bonita, ela é maravilhosa. Permite diversas interpretações de sentido conotativo. Objetividade seria o quê? Tá? A planta, tá? A flor do meu jardim precisa ser regada. Certamente eu estou me referindo a uma flor, uma planta, um vegetal. Isso daqui é o sentido objetivo. Ou seja, quando eu falo aqui ideias de forma objetiva, eu estou vinculando, dentre outros fatores, ao sentido denotativo, tá? Ao sentido denotativo. Se eu olhasse para o texto e perguntasse para você aqui, ó, esse texto, o sentido predominante dele, conotativo e denotativo, certamente tu irias me dizer que o sentido predominante aqui é o sentido o quê? Conotativo. Ou seja, a apresentação de ideia de forma objetiva, não. Isso daqui seria o quê? De forma subjetiva. Ou seja, o valor é conotativo. Entendeu? Aí tu vem aqui, o que é que tu faz? Tchosque. Beleza? O emprego recorrente de figuras de linguagem como eufemismo. Nós temos várias figuras de linguagem aqui, se tu fores perceber. Só que tu olhas aqui, ó, quando tu vais para o texto, nota que ele tem uma sonoridade. Canção, já começa aqui, ó, canção. Uma canção, ela vai possuir um ritmo, né? Aquele ritmo agradável, gostoso, bom aos ouvidos. Canção, aí já tenho aqui aquela melodia. Quando você vai comparar as estruturas, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o vento, olha aqui, ó, o vento varria, o vento varria, o vento varria. Nota que eu tenho a repetição intencional aqui, ó, de palavras no início. Aí nós já vimos, o que é que nós temos aqui? Anáfora, figura de som. Aqui nós temos a repetição, olha aqui, ó, repetição. Repetição de quê? Repetição de sons. Nesse primeiro caso, eu já identifiquei o que? A nossa anáfora. Repetição de versos, de palavras no início do meu enunciado. Se tu quiseres olhar de maneira mais aguçada e tu for recorrer aqui, ó, eu poderia utilizar aqui, ó, novamente repete, o vento. Aí olha aqui, ó. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. Olha a sonoridade. Repetição intencional de consoantes, nós teremos a nossa aliteração. Mais uma aqui pra gente, a aliteração. Tá? Se você for olhar a repetição de repente das vogais que nós temos aqui, nós teremos, por exemplo, a nossa assonância. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Nós temos, tá, o emprego recorrente de figuras de linguagem como eufemismo. Na verdade, nós temos o emprego recorrente de figuras de linguagem, tá, que são figuras de som. No caso, teríamos anáfora, aliteração ou assonância. E Silvio, eu poderia colocar a rima aqui no meio? Você poderia, mas nota que nós temos aqui a repetição de figuras de som. Então, nós não temos aqui, ó, o eufemismo. Aí tu vês aqui, na letra C, I, tchosque. Aí o que é que nós temos? Já respondemos aqui, então, enunciado. A repetição de sons, tá, filé? Vários sons parecidos aqui, ó. A repetição de sons. E de construções sintáticas semelhantes, tá? Filé aqui pra gente. Repetição de sons, se ele tivesse perguntado sobre a figura de linguagem, certamente colocaria aqui pra gente anáfora, aliteração, uma assonância, repetição. Construção sintática semelhante. Na anáfora, por exemplo, eu faço a repetição das palavras, expressões dentro do texto.
Porque ele coloca aqui repetições sintáticas semelhantes. Se tu observas aqui, ó, tem no número de folhas. O vento varria o quê? As folhas. O vento varria o quê? Os frutos. O vento varria o quê? Flores. As estruturas, elas são semelhantes. Beleza? Já sei que o gabarito é a letra D. Aí tu olhas aqui a inversão da ordem sintática das palavras. Destaca-se. Eu tenho destaque dessa estrutura? Não. Ordem direta, a inversão, isso daqui é uma figura de linguagem, que nós chamamos esse carinha bem aqui de quê? De hipérbato, tá? Nós chamamos aqui de hipérbato, beleza? Inversão, hipérbato. Figura de linguagem pra gente. Aí o que é que acontece? Já vimos que o predomínio são das figuras de som. Eu não tenho a inversão da ordem do meu enunciado. Se tu quiseres observar a ordem direta do enunciado, basta que você faça o quê? A análise sintática. Identifica o verbo, verifica quem é sujeito. Quem foi que varreu? O vento. Aqui está o nosso sujeito. Varreu o quê? As flores. Tá? Verbo transitivo direto, objeto direto. Ou seja, qual é a ordem direta do enunciado? A regra eu tenho aqui, ó. Sujeito, né? Nós temos aqui o seu verbo, que seria o sujeito e o predicado, e nesse caso ele ainda está com o seu objeto direto. Aqui nós temos a ordem direta do enunciado, nós não temos o predomínio da inversão ou do hipérbato. Você vem aqui, tchosque, gabarito, portanto, letra D de desafio. Beleza? Mais uma nota aqui, ó, que estamos resolvendo questões e já está fazendo aquela revisãozinha dos conteúdos anteriores, né? Já pegou o bizu? Já pegou o bizu. Tem que estar massificando, tem que estar, o quê? Sempre relembrando esse conteúdozinho. Beleza? Vamos verificar aqui a galera. Carla Daiane está aqui. Ana chegou. Boa tarde, Ana. Seja bem-vindo. Vem aqui conosco. A gente já está no online, tá? Comenta com a gente. De onde é que você está? Já se inscreveu? Meu Desafio EAD. Não te esquece aí. Vamos mais uma? Vem comigo, criança. Vamos lá que tá ficando legal aqui, ó. Mais uma questãozinha de quem? Do Enem, né? Temos que estar aqui com questões do Enem. Questãozinha do Enem. Temos um texto, aí vai relembrando os conceitos. Se eu fosse classificar, de repente, esse texto aqui, como é que esse texto se estrutura? Nota aqui, ó, que para a formação do sentido global desse meu texto, eu tenho aqui uma linguagem que eu chamo de linguagem verbal, aquilo que está escrito, aquilo que está falado, aquilo que eu vou reproduzir através de quê? Da escrita, palavras, e através falada aqui, ó, linguagem verbal. Nesse caso aqui do texto escrito, aquilo que estiver escrito, linguagem verbal, com letras, lógico. E temos a linguagem não verbal. O que é a linguagem não verbal? É aquela comunicação que vai ser feita através de quê? De símbolos, de sinais, de códigos, tá? De desenhos. Aí qual é o macetinho que a gente usa? Você vai utilizar o seguinte macetinho. Aquilo que estiver escrito com palavras, as nossas letrinhas do nosso alfabeto, a gente, em regra, considera o que? Linguagem verbal. Se a comunicação está sendo feita com símbolos, gravuras, códigos, outra coisa que não sejam as nossas letrinhas, a nossa escrita, nós temos linguagem não verbal. Quando nós juntarmos as duas estruturas da linguagem verbal, mais a linguagem não verbal, nós temos o que nós chamamos de texto misto, tá? Nós teremos aqui o nosso texto misto ou híbrido, não é isso daqui? Texto misto ou híbrido, pronto. Texto misto ou híbrido, que é o texto que utiliza para a sua comunicação tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. Pronto, filé aqui pra gente, relembrando aqui mais um conceito. Cópia rápida, fácil. Vai ser bom, não foi? Uma empresa com prêmios internacionais não poderia oferecer menos do que a melhor qualidade de impressão digital do mundo. Tchus. Bacana aqui um texto publicitário aqui. Aí vamos lá. A rapidez é destacada como uma das qualidades do serviço anunciado, funcionando como estratégia de persuasão em relação ao consumidor do mercado gráfico. O recurso, olha aqui, ó, o recurso da linguagem verbal
que contribui para esse destaque ao emprego, pronto, recurso da linguagem verbal. Aí ele coloca aqui várias estruturas. O termo fácil no início do anúncio com foco no processo. Os adjetivos que valorizam a nitidez da expressão, das formas verbais no futuro e no pretérito em sequência, da expressão intensificadora menos do que, associada à qualidade, da locução do mundo, associada a melhor, que quantifica a ação. Pronto. Silvio, para onde é que eu vou aqui? Qual é o rumo? Lembra aqui, ó. O que se destaque? A rapidez. Destacada como qualidade. Funciona como estratégia de persuasão. Quando tu olhas aqui, ó. Que indicação? Estado. Qualidade. Perdão, qualidade não. Que indicação? Estado. Mudança de estado. Um fenômeno da natureza vão ser o quê? Os verbos. São os verbos. Cópia rápida e fácil. Vai ser bom? Não foi? Já sumiu. Uma empresa com prêmios internacionais não poderia oferecer menos do que a melhor qualidade e impressão. Quando tu olhas nessa estrutura, o que é que acontece aqui, sobretudo em relação dos verbos? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho formas verbais, tanto no futuro, como também no pretérito. Futuro no pretérito, em sequência, uma atrás da outra. Se tu olhas aqui esse jogo de palavra, o que é que acontece para indicar a rapidez aqui, ó? Que indicação, que indica estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza são os verbos. Se você tivesse lembrado disso, já começaria a brincadeira aqui, ó. Cópia rápida. Vai ser bom? Quando eu coloco aqui, ó, vai ser. Quando eu coloco aqui, vai ser, eu coloquei vermelho, tá em vermelho aqui. Quando eu coloco aqui pra gente, vai ser, e criança, anota aqui, ó. Vai ser. Qual é a indicação que eu tenho aqui, ó? Futuro. Nós temos a indicação de futuro, tá? Quando tu olhas aqui, vai ser bom. Quando tu olha aqui, ó, não foi. O que é que nós temos aqui? Pretérito. O pretérito é o nosso passado, beleza? O pretérito se consigo tirar bem aqui. O pretérito é o nosso passado. Olha o slogan, cópia rápida, fácil. Eu estou falando de quê? De velocidade. Onde é que está o senso? Onde é que está justamente esse jogo através das ações? Vai ser bom, nota aqui, ó, vai ser bom. Você vai tirar uma cópia, ainda é futuro. É tão rápido que quando você pensou, já estava pronto. Vai ser bom? Não foi? Quando você pensou em fazer, já estava pronto. Aqui que está o nosso jogo, aqui está a nossa construção, para indicar o quê? A rapidez e a eficiência dessa empresa. Aí ele faz o fechamento. Uma empresa com prêmios internacionais não poderia oferecer menos do que a melhor qualidade de impressão digital do mundo. Aí faz o fechamento aqui, ó. Eu tenho rápido, eu tenho fácil, eu tenho qualidade dentro do meu processo de impressão. Beleza? Conseguiu fazer essa leitura? Vem comigo aqui, criança. Vem-te embora. Aí nota aqui, ó, a rapidez, a velocidade está justamente no quê? Nesse jogo que nós fazemos entre eu pensei em fazer, quando eu penso, quando eu vou fazer, é uma ação futura. Quando eu pensei em fazer, já estava pronto. Aí eu faço esse jogo, essa construção através de quê? Do emprego das formas verbais. Sem delongas, aí tu vem aqui, das formas verbais no futuro e no passado em sequência. Exatamente, o gabarito é a letra C. Ei, Silvio, e as outras? Porque está fácil. Estou falando da rapidez. Do termo fácil no início do anúncio com foco no processo. Já vimos lá, ó. Cópia rápida e fácil. Beleza? Essa facilidade é justamente que você não vai ter nenhum problema. Não está associado ao quê? A velocidade da impressão que ela é feita com os verbos. Tu vem aqui,
Ó, que limita rapidamente. Os adjetivos que valorizam a nitidez da expressão. Isso daqui está relacionado à qualidade e não à velocidade. Da expressão intensificadora menos do que associada à qualidade, tá? Já vimos lá que vai fazer a construção através do verbo. Da locução do mundo associada a melhor, que quantifica a ação. Eu não quero a quantidade da ação, a velocidade está sendo feita através de quem? Das formas verbais. Beleza? Gabarito letra C, decoração. Ah, ninguém está comentando hoje. Maiara Quaresma chegou por aqui. Josielma chegou. Cassiano. Ok, ei, comenta aí, resolve comigo, tá? Começa a chutar lá, não sei, Silvio, eu acertei. Ou então coloca aí, acertei, Silvio, mesmo que você não tenha acertado, tá? Eu sei que você não ia mentir, né? Não ia mentir pra mim. Beleza? Ei, comenta comigo aqui. Tá no caminho, Silvio? Pô, acertei na trave. Silvio, eu não tinha percebido isso daqui, tá? E lembra, se de repente você tá fazendo a questão, você se equivocou, não acertou, não te preocupa. O processo é assim mesmo. Algumas você vai acertar, aquela que de repente você não acertou, aí você fica atento na explicação, que é justamente para pegar o fio de raciocínio. Aí assim você faz a refacção da tua questão e certamente vai acertar todas as outras que caírem daquela forma, com aquela linha de raciocínio, tá beleza? O processo é justamente isso daqui. Não é para ficar triste, é para você aprimorar e continuar insistindo aí, que é para tá lapidando o seu conhecimento, lapidando o seu saber e garantir uma aprovação filezinha pra gente aí no final do ano. Tá tranquilo? Bora mais uma? Bora mais uma. Não pode brincar aqui com a gente. Vamos lá. Mais uma. Já olhou? Vamos lá, mais uma aqui com a gente. Em junho de 1903, embarquei para a Europa a fim de me tratar num sanatório suíço. Escolhi o de Clavadel, perto de Davos-Platz, porque a respeito dele me falara João Luso, que ali passaram o inverno com a senhora. Mais tarde, vinha saber que antes de existir um lugar, um sanatório, lá estivera por algum tempo Antônio Nobre. Ao cair das folhas, em um de seus mais belos sonetos, talvez o meu predileto, está datado de Clavadel, outubro, 1895. Fiquei na Suíça até outubro de 1914. Manuel Bandeira, poesia completa. No relato de memórias, entre outros recursos usados para organizar as sequências de eventos narrativos, tá? Nós temos aqui, ó, eventos narrativos, e ele fala em sequência. Aí ele vai colocando aqui, ó, construção de frases curtas a fim de conferir dinamicidade ao texto. Presença de advérbios de lugar para indicar a progressão dos fatos. Alternância de tempos do pretérito para ordenar os acontecimentos. Inclusão de enunciados com comentários e avaliações pessoais. Alusão a pessoas marcantes na trajetória da vida anterior. O que é que acontece bem aqui? Ó? Você observa, ele está pedindo uma característica do texto narrativo. Tá? Característica do termo narrativo se tu olhas aqui o relato das memórias do autor, esse relato ele tem uma construção, tá? Predominantemente em se tratando da tipologia narrativa. Tipologia narrativa, contar algo, contar uma história. E dentro do texto narrativo, dentre outras características, por exemplo, dos seus elementos, quais são os elementos? Personagens, enredo, narrador, tempo e espaço, que são os elementos do texto narrativo. Nós temos um elemento gramatical que o caracteriza. Por exemplo, quando eu falo dos verbos do texto narrativo, nós temos o quê? Uma abundância, o predomínio de formas verbais no passado, que nós já sabemos que o passado nós chamamos de pretérito, a forma gourmet, a forma culta. O nosso passado é o nosso pretérito, tá? Se tu fores mais a fundo, é o pretérito imperfeito, mas as formas verbais predominantes no texto narrativo são formas verbais no passado. E se é texto narrativo, nós temos a sucessão de acontecimentos, ou seja, a passagem do tempo é característica do texto narrativo.
filé. Aí quando tu olhas aqui na construção, aí ele coloca aqui, construção de frases curtas a fim de conferir dinamicidade ao texto. Se tu olhas aqui, ó, olha o tamanho da frase. Em junho, só uma aqui, ó. Em junho de 1913, embarquei para a Europa a fim de me tratar num sanatório suíço. É uma frase curta? Não, né? Não é tão curta assim. Então, se tu olhas aqui para a estruturação, eu não tenho a construção através de frases curtas, tá? Não tenho isso daqui através de frases curtas, beleza? Já tiraria aqui. E aqui, Chomsky. Presença de advérbios de lugar para indicar a progressão de fatos. Os advérbios de lugar, eles não vão indicar necessariamente a progressão de fatos. Ele não diz a progressão de fatos. Advérbio de lugar, ele indica o quê? Posição. Aqui, ali, lá. A nossa gradação, ela vai ocorrer dentro... A gradação, que é essa progressão dos fatos, que vai indicar essa mudança de tempo, de estado, é o verbo. Isso é função do verbo. Tá? Não é função do advérbio. O advérbio indica o quê? Circunstância. Ele vai ser circunstanciador. Vês aqui, ó. Chomsky. Aí tu segura a letra C. Inclusão de enunciados com comentários e avaliações pessoais. Ele está perguntando aqui, ó. Tipo, ele iria perguntar para você, isso daqui é característica do texto narrativo, inclusão de enunciados com comentários e avaliações pessoais. Tu observa nesse relato aqui, o predomínio é o quê? Em junho de 1913, texto informativo, não tem relato pessoal. Embarquei para a Europa a fim de me tratar num sanatório suíço. A narração do ponto de vista objetivo aqui. Não tem as avaliações pessoais. Escolhi o de Clavadel, perto de Davos Plast, porque a respeito dele me falaram João Luso, que ele passaram o inverno com a senhora. Uma descrição objetiva, a narração do ponto de vista objetivo. Quase a gente não vê impressões pessoais. As impressões pessoais, ele está falando ali, sobretudo em primeira pessoa, expondo seu ponto de vista. É bom, é ruim, esse relato que vai ter. Então a gente não tem aqui as impressões pessoais. A alusão a pessoas marcante na trajetória da vida do escritor. Se tu olhas aqui, ó, ele fala do João Luso, né? Mas não é algo marcante em sua vida, tanto é que ele não dá tanta ênfase. Isso daqui é uma questãozinha de interpretação. Aí tu vem aqui, Chomsky. Quem foi que sobrou pra gente aqui? A letra C. Alternância de tempos do pretérito, pronto. Foi o que eu falei para você. Se é texto narrativo, é pretérito, para ordenar os acontecimentos. O que é que acontece? Entre outros recursos utilizados para organizar a sequência de fatos narrados, o que é que a gente vai observar? É o verbo. Que indicação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza, é o verbo. Ele que vai fazer essas marcações em regra temporais, a mudança, tá? O advérbio ele vai aparecer somente como circunstanciador, vai apresentar o que? O detalhe, as circunstâncias, de modo, de tempo, de instrumento, de companhia. Essas circunstâncias, esses detalhes que eu falei para você, essa é a missão do advérbio, tá? Mas aqui, quem vai indicar essa mudança aqui, ó, essa organização de eventos vai ser o quê? O pretérito. Aí tu olhas bem aqui, por exemplo, em junho de 1913, embarquei. Pretérito, se tu olhas aqui, ó. Pretérito o quê? Perfeito. Indicação concluída, aonde? No passado. A fim de me tratar, tá? A fim de me tratar no sanatório suíço. Escolhi. Pretérito perfeito. O de Clavadel, perto de dar. Porque a respeito dele me falara. Quando tu olhas aqui, ó. Quando tu olhas aqui, vem lá. Me falara. Nós temos aqui pretérito. Nesse caso, é um pretérito mais que perfeito. Pronto. Que filezinho aqui pra gente. Pretérito mais perfeito. Mas continua pretérito. Que ali passara. Vou só colocar em verde agora pra gente, já sabe que é mais que perfeito. Pretérito mais perfeito.
O inverno com a senhora. Mais tarde vim. O vim também é pretérito. Esse pretérito bem aqui, ó. Esse pretérito bem aqui, ó, se tu fores olhar. Pretérito imperfeito. Pretérito, deixa eu colocar bem aqui. Vou colocar aqui embaixo. Pretérito imperfeito. Ficou feio. Pretérito imperfeito. Vim a saber que antes de existir no lugar do sanatório, lá estivera. Aí tu vem aqui, pretérito mais perfeito. Por algum tempo, Antônio Nobre. Ao cair das folhas, um de seus mais belos sonetos, talvez o meu predileto, está. Aqui é presente. Fiquei. Pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Aqui é o pretérito. Pretérito mais perfeito. Bem aqui, tá? Chosky, aí tu vem aqui comigo, pretérito imperfeito, talvez está lotado, fiquei. Aí aqui o pretérito perfeito. Pronto, filé aqui para você. Pronto, agora estão destacados. Se tu olhas aqui, ó, eu tenho o predomínio das ações, eles estão marcados, estão caracterizados por quem? Pela presença de formas verbais no pretérito. A oscilação, a alternância de tempo no pretérito que ele fala é isso daqui. Ele faz um jogo entre o pretérito perfeito, mais que perfeito e imperfeito, mas o predomínio de formas verbais é no pretérito. Gabarito, portanto, gabarito letra C, decoração. Bem fofo aqui pra gente. Gabriel Matos já chegando com uma voadora aqui, já deu logo a letra C de cara. Muito bom, Gabriel, muito bom, tá? Raimundo Jesus chegando com a gente, Raimundo Rocha, tá? Letra C, Raimundo Rocha também chegou numa voadora, muito bom, tá? Cassiane Sampaio, segue lá com a gente, não esquece meu desafio EAD. Vamos mais uma? Ei, só exercício. Só questãozinha aqui, ó, tem que treinar, vai, marca a questão, risca a tua prova, não tem pena não, vai pegando o bisuzinho. E Silvio, se tiver muito difícil, o que é que eu faço? Revisa a questão, tá? Porque se tu observar, esses daqui são questões do Enem. É desta forma que vai cair na tua prova. Aí você deu uma leitura, pega a explicação, depois vai lá na nossa galeria de aulas, baixa. Se não entendeu muito legalzinho lá, aí tu faz, baixa e faz aquela revisão. Aí o importante é isso daqui, ó, vai aprimorando, que é para deixar o teu conhecimento lapidado, filezinho, que é para garantir a sua aprovação. Vamos lá? Vamos lá, mais uma aqui pra gente. Vamos lá, mais uma aqui pra gente. Olha aqui, ó. Os textos abaixo foram retirados da coluna Caras e Bocas, do caderno Aliás, do jornal Estado de São Paulo. A intenção salvar o Brasil. Ana Paula Logulho, professora entusiasta da segunda marcha da família com Deus pela Liberdade, que pede uma intervenção militar no país e pretendeu reeditar no sábado a passeada de 19 de março de 1964, na capital paulista, tá? Contra o governo do presidente João Goulart. 2. Será um evento esculhambativo, em homenagem ao outro de São Paulo, José Caldas, organizador da Marcha com Deus e o Diabo na Terra do Sol. Tá amarrada, né? Convocada pelo Facebook para o mesmo dia no Rio de Janeiro. Discorra sobre a diferença entre as expressões evento esculhambado e evento esculhambativo, considerando as relações de sentido existentes entre os dois textos acima. Examine a seguinte mensagem publicitária de uma empresa do ramo da construção civil e responda a questão civil. A questão é a seguinte: identifique algum recurso expressivo, sintático ou semântico presente na frase do anúncio, tá? Uma questãozinha aqui mais discursiva, tá? É para você estar brincando aqui com a gente. Vou fazer o seguinte, comenta aí pra gente, o que é que você acha aqui dessa questão? É uma questão, discorra. Precisa ser um texto longo, você vai responder aqui 2, 3 linhas, aqui é bem objetiva, tá? Discorra sobre a referência entre evento esculhambado. Vê se você consegue observar o sentido aqui, ó.
e evento esculhambativo. Considerando as relações de sentido existentes entre os dois textos acima. Quando tu olhas aqui, ó, evento esculhambado, qual é a noção que está dando para você? Esculhambado, sabe que a expressão esculhambado, de repente você aqui não é do norte, tá? Ele está esculhambado, está quebrado, está escangalhado. Já viu isso daqui? Já viu essa expressão? Esculhambado, está esculhambado. Levou uma esculhambação, está quebrado, levou um ralho, algo nesse sentido. É algo ruim, algo jocoso, tá? Algo jocoso aqui. Quando eu falo evento esculhambado, foi um evento ruim, bagunçado, tá? Consegue observar isso daqui? Quando eu falo aqui, ó, evento esculhambativo, é porque ele vai ser esculhambado? Ele vai esculhambar algo. A relação de sentido é justamente isso daqui. Eu tenho um evento que foi bagunçado, tá? Foi quebrado, foi ruim, um evento esculhambado. E eu tenho um evento esculhambativo, que ele vai esculhambar algo, ele vai praticar a ação de esculhambar. Ou seja, relacionado ao que você vai discorrer, é esse o sentido, essa linha que você vai utilizar. Evento esculhambado, porque foi um evento ruim, tá? Que sofreu a ação, nesse sentido que você vai utilizar. Evento esculhambativa, que vai praticar a ação, ele vai esculhambar algo. Aí você faz a relação de sentido dentro dos dois textos. Se você seguir essa linha aqui, certamente você vai acertar. Examine a seguinte mensagem publicitária de uma empresa da Constituição Civil e responda a questão a seguir. Essa daqui faltou aqui, ó. Acabou que veio a mais um pedaço da outra questão aqui pra gente, tá? Mas essa uma da Unicamp, acredito que seja já 8 aqui da gente, é essa linha que você vai utilizar, tá? Essa linha que você vai utilizar. Vou avançando, mais uma aqui, ó, 17 Mikezinho aqui, ó, a 9. Pronto, isso daqui é porque repetiu, tá, gente? Só aqui, ó, examine, só repetiu, tá? Da anterior só repetiu. Tá? Aí tu vem aqui, ó, 9. Agora tá filé aqui pra gente, é 9. Examine a seguinte mensagem publicitária. Examine a seguinte mensagem publicitária de uma empresa do ramo da construção civil e responda a questão a seguir. Quando tu olhas aqui, eu tenho um texto em que nós temos aqui, ó, a linguagem verbal, aquilo que está escrito, né? Beleza? E temos a linguagem não verbal, aquilo que eu vou me comunicar através das mensagens, né? Através da imagem, é isso daqui que eu vou utilizar. Aí olha o que está aqui, ó. O nosso papel no seu projeto é tirar o seu projeto do papel. Nota que eu tenho o quê? Uma adversidade, um contraponto aqui, ó. Se tu olhas aqui, ó, nessa primeira estrutura, o que é que eu tenho aqui, ó? Como se fosse o quê? O planejamento, a ideia. Eu tenho aqui, por exemplo, poderia colocar aqui para você a ideia, beleza? Nós temos a ideia. Aqui, poderíamos colocar, por exemplo, a realização. Concretização. Essa é a oposição de ideia que nós temos aqui. E o jogo de palavras, o trocadilho, ele consiste justamente isso aqui, ó. Nosso papel no seu projeto é tirar o seu projeto do papel. Nós temos o trocadilho, esse jogo de palavras, jogo de ideia, uma figura de linguagem, que ela vai trazer valor semântico aqui, justamente esse jogo de palavras, que é para conectar-se junto ao nosso interlocutor. Aí tu olhas aqui, ó, examine a seguinte mensagem, já ficou fácil aqui pra gente, de uma empresa do ramo da construção civil e responda a questão. Examine a seguinte mensagem, tá? Identifique algum recurso expressivo. Já nota a seguinte situação, quando ele jogar aqui recurso expressivo, aí tem que lembrar aqui, tu pode lembrar aqui de quê? De figura de... Nós temos de figura de linguagem, recurso expressivo, tá?
De figuras de linguagem, o que é que nós poderíamos ter aqui? A primeira que está mais evidente é essa oposição de ideias. Por exemplo, aqui, se fosse uma oposição mais objetiva, eu tenho o preto e branco, está conseguindo observar? Em vermelho, eu tenho aqui, por exemplo, preto e branco, tá? E de outro lado, eu tenho o que? O colorido, oposição de ideias. Se tu observa aqui, de um lado, preto e branco, é que eu tenho o planejamento, a minha ideia inicial. Depois eu tenho o quê? A realização, a concretização, a finalização. Poderia, de repente, colocar aqui início e fim. Quando eu tenho essa oposição de ideias, o que é que nós temos aqui, por exemplo? Antítese. Tá? Nós temos a nossa antítese. Poderíamos até aqui recorrer ao nosso enunciado. O que é que eu tenho aqui no enunciado? O que é que eu tenho aqui? Olha para você, esse jogo de palavras nós vamos chamar de quê? Do nosso trocadilho, não é isso daqui? Do nosso trocadilho, Tá? Figuras de linguagem, a gente tem aqui, ó. O recurso sintático é a construção. O nosso papel no seu projeto é tirar o seu projeto do papel. Quando tu olha o recurso semântico ou sintático, tá? Tu observa aqui a seleção de palavras. Semântico é o jogo de significação. Como assim o jogo de significação? Tu olhas aqui, ó, o nosso papel, olha aqui, ó. O nosso papel é tirar o seu projeto do papel. Qual é o recurso que eu utilizo aqui, ó? No termo de significado, no termo sintático ou semântico. Quando tu olha aqui o nosso papel, ainda que nós tenhamos a mesma palavrinha aqui, nós temos o que nós chamamos, lembra que nós vimos aqui? Nós temos, por exemplo, aqui a polissemia. Nós temos aqui, por exemplo, a polissemia. Eu tenho uma palavra, neste caso papel, que aqui não é nem semelhante, ela é igual, tanto na escrita quanto no som, porém, o significado é diferente. O nosso papel, o nosso objetivo, a nossa intenção, o nosso propósito é fazer o quê? Tirar o seu projeto do papel. Papel está nesse sentido aqui. Marca cartográfica, o caderno, é o papel, o livro, onde está registrado. Nota aqui que nós temos um caso de polissemia, tá? Nós temos uma palavra com a mesma escrita, com o mesmo som, porém com um significado diferente aqui dentro do contexto. Ou seja, a tua linha aqui de discurso, a tua escrita, ela tem que estar imergida nessa linha de raciocínio aqui, tá? Eu tenho aqui a polissemia como recurso sintático, como recurso semântico, beleza? Eu tenho aqui de figuras de linguagem, recurso expressivo, eu tenho antítese e eu tenho trocadilho aqui pra gente. Se de repente eu pudesse colocar de repente uma oração adversativa, um termo adversativo, já é mais expressivo aqui. Entendeu, Aline? Comenta aí no chat aqui, Silvia, eu entendi. Eu vi uma outra figura de linguagem. Você consegue ver alguma outra figura de linguagem? Tá? De repente você conseguir, comenta aí com a gente no chat, para ficar bem legalzinho, bem filé. Tá beleza? Tá? Então assim, quando ele colocou aqui para a gente examinar, aí ele está falando de recursos linguísticos, você poderia explorar a figura de linguagem, que nós vemos aqui, ó, notoriamente antítese e trocadilho. Recurso sintático ou semântico é justamente esse jogo que eu faço com o termo papel. O nosso papel no seu projeto é tirar o seu projeto do papel. Tá? Ele faz esse jogo de palavras. Nota que projeto e projeto, essa seleção de ideias, eles estão com o mesmo valor. Tirar no seu projeto é tirar seu projeto do papel. Aqui possui o mesmo valor. Tá tranquilo pra gente? Aí se você utilizou essa linha de raciocínio, aí tá filé aqui pra gente. Se eu vi alguma outra, se você viu alguma outra, só comenta aí conosco para ficar filé. Portanto, já ficou filé a 9, já ficou filezinho a 9 e a gente segue para mais uma aqui, ó, que é a nossa 10ª, tá? Que é a nossa 10ª, aí vai ficar de boa aqui.
Nós temos aqui a máquina. Temos aqui a máquina. Viu o texto? Qual é a missãozinha que a gente vai fazer? Nós vamos o quê? Olhar logo o quê? A questãozinha pra gente. No romance de Adriana Falcão, o narrador, dialogando com o leitor, faz a seguinte pergunta. Sabe o verbo medo? Na pergunta, o discurso do narrador provoca um estranhamento. Explique. Por que ocorre o estranhamento e, olha aqui, duas estruturas, e indica o sentido que ele produz no contexto. Pronto. Peguei meu direcionamento, aí você vai fazer aquela leitura filezinha aqui do texto. Faltando somente 1 minuto para a hora marcada, às 12h50, 12h59 exatamente, Antônio entrou na máquina da sua própria morte, feita com suas próprias mãos, e todos os olhos, todos os ouvidos, todas as câmeras e todos os microfones do mundo apontaram para ele. Um patrocínio alisante, Karina. Ele vai morrer de amor por você. Se pudesse divulgar o que estava sentindo sem trazer inquietação ao coração de Karina, talvez Antônio tivesse confessado ali mesmo, para o mundo todo ouvir que estava com um medo desgraçado. Sabe o verbo medo? Pronto. Mas não parecia. Quem olhava para ele, ou seja, o mundo inteiro, não diria nunca que se tratava de um homem que sentia um frio no espinhaço. E foi então que deu a hora certinha, que Antônio tinha marcado para partir, meio-dia em ponto. 5, 4, 3, 2, 1, Ave Maria! E o seu coração disse para sua cabeça, vá! E sua cabeça disse para sua coragem, vou! E sua coragem respondeu, vou nada! Mas Antônio não ouviu. E quando as 700 lâminas da máquina da morte botaram para funcionar, todas elas ao mesmo tempo na maior ligeireza, o mundo todo que estava esperando para ver tripa de Antônio, sangue de Antônio, osso de Antônio virar pó, não viu foi coisa nenhuma. Adriana Falcão, a máquina, tá mudando bem aqui, a máquina, beleza? Quanto horas aqui o romance, na pergunta que o discurso do narrador provoca um estranhamento, explique por que ocorre o estranhamento e indica o sentido que ele produz no contexto. Eu tenho algo que nós chamamos aqui quebra de expectativa. Como assim quebra de expectativa? Nota que ele vai trazendo um raciocínio. Olha aqui como ele tenta se aproximar. Ele tenta se aproximar de ti. Isso daqui eu quero que tu perceba, tá? Vem cá comigo aqui, ó. Vem cá. Então tivesse conversado ali para todo mundo ouvir que estava com medo desgraçado. Nota que ele faz uma narrativa, aí ele dá uma pausa. O narrador dá uma pausa. Por que ele faz isso daqui? Que era para chamar, para prender a sua atenção. Ele conversa com você. Estratégia argumentativa. Sabe o verbo medo, ele te leva ao quê? A refletir. Você para um tempo, tipo assim, para imaginar o que é esse medo que está sendo sentido. Aí olha aqui, como ele faz a quebra de expectativa, lembra das estruturas adversativas, mas não parecia. Uma quebra de expectativa aqui. Quem olhava para ele, ou seja, o mundo inteiro, não diria nunca que se tratava de um homem que sentia um frio no espinhaço. Aqui, ó, nós temos a nossa quebra de expectativa, tá? Que é justamente reafirmado. Quem olhava para ele, ou seja, o mundo inteiro, não diria que se tratava de um homem que sentia um frio no espinhaço. Observou a lógica aqui? Tá? Aí quando ele coloca aqui pra gente, ó, explique por que ocorre o estranhamento, porque eu tenho uma quebra de expectativa. Indique o sentido que ele produz no contexto. O sentido que ele está trazendo é justamente fazer o quê? Você refletir, você interagir, você imergir justamente na sua linha de argumentação dentro do seu tom. É trazer mais proximidade, é interagir com você. Aí nota que ele segue a linha inicial. E foi então que deu uma hora certinha que Antônio tinha marcado para partir. Meio de em ponto, 5, 3, nota que ele vai continuando a narração, a narrativa dele. Beleza? Aí você segue essa linha de raciocínio aqui, se você for fazer o seu discurso, é justamente isso daqui, tá?
há uma quebra de expectativa e ele vai fazer o quê? Vai trazer mais proximidade, essa interação entre o narrador e o interlocutor. Beleza? Essa daqui, ó, tá 1, mas na verdade foi desconfigurou aqui, seria a nossa dash, a máquina. Beleza? Então, aqui, ó, da apostila que eu tinha deixado para você, aí aqui a gente encerra estes exercícios. Aí você, na próxima aula, já vem que nós já teremos conteúdo novo. Beleza? Você que estava com a gente aí até agora, muito obrigado, muita gente online, tá? Mandar um abraço aqui, o pessoal tá tudo lá. Deixa eu ver quem ainda tá com a gente aqui, Gabriel Matos, Raimundo de Jesus, Raimundo Rocha, Cassiane Sampaio, Josielma. Não esqueça lá de seguir Meu Desafio EAD na rede social. Você que havia perguntado, Silvio, como é que eu vou achar a apostila? Você vai lá no Drive, lá na nossa plataforma e procura a página do professor Silvio Santos, aí que lá vão estar as nossas apostilas. Nós temos a nossa equipe de apoio, manda uma mensagenzinha aqui que eles vão estar, tá? Pessoal bem informado, temos gente de Dubai, nós temos gente da NASA, tá? Todo o pessoal, tudo super técnico e criterioso que vai estar dando suporte para você, beleza? Tem meus amigos que estão ali também, toda a galera da broderagem, tá? Mas vamos lá. Beleza, gente? Então a gente vai ficando por aqui. Mais uma super aulinha e não esquece que daqui a pouco a gente vai ter a nossa aula do concurso. Seu amigo professor Silvio Santos, vamos lá, mais um dia, mais uma aulinha, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite e até a próxima, se Deus quiser.